Muito bem, vamos lá. Vamos dar sequência aí à nossa série. Deixa eu ver se eu consigo passar. Olha só, o único lugar onde podemos ser felizes para quanto tempo? Vocês acham que esse lugar aí é o quê? Que lugar é esse? Alguém aqui tem uma casa com a fachada parecida com essa? Esse tema, irmãos, ele é doce, é algo assim tão bom que a gente se deleita mesmo. É algo muito legal. Vamos já ver, só tomar uma água aqui. O único lugar que existe onde nós podemos ser felizes para sempre. Veja bem, um mundo de paz, sem ódio e nem rancor. Um mundo sem violência, preconceitos, corrupção, traições ou manifestações de deslealdade. Um mundo sem dor, sofrimento, luto e pranto. É claro que isso aqui não é nem sombra do que será lá, na nova terra, na eternidade. Mas só em olhar para cá já é bonito, né? Já parece que a gente já começa a vislumbrar uma paz, né? Negócio diferente. Vamos lá. Um mundo perfeito, onde as flores não murcham e o brilho do próprio Cristo nos aquece e ilumina. E isso é o que todos nós almejamos ardentemente, cansados como estamos do mundo atual e suas dores. Para a mente materialista e descrente, isso é utopia. Utopia é algo que não tem sentido, não tem base, ultrapassado, sem valor, algo que não é real, que não existe. Para uma mente materialista e descrente, isso é utopia. Mas a Bíblia fala de realidade a nós prometidas e preparadas por um ser que nunca falha. Deus, o nosso melhor amigo, prometeu tornar esse sonho muito em breve numa realidade. Essa será a nova terra, o reino eterno de Jesus Cristo. Então é sobre esse assunto que nós vamos estudar a partir de agora. Então veja bem, já estamos preparados? E a primeira pergunta: o que o Senhor prometeu criar para seus filhos obedientes? Para os obedientes. É natural que nós não vamos ganhar essa morada pela obediência. Vamos ganhar pela graça de Deus mediante a fé. A obediência é consequência. Mas, em tese, estamos falando de obediência. Porque, afinal de contas, se alguém não obedecer, significa que ele não aceitou a graça e não está vivendo pela fé. Então, tudo é de graça mediante a fé. Obedecer é consequência. Então, veja bem, qual é a pergunta? O que o Senhor prometeu criar para os seus filhos obedientes? Veja bem. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então veja bem, quem foi que disse essas palavras? Você pode deduzir pelo texto bíblico anunciado aqui, ó. Quem foi que disse essas palavras? Pedro. Você percebe que Pedro disse assim, ó, mas nós. Ele estava se incluindo nessa promessa e ainda achando que ela se cumpriria nos seus dias. Pedro, quando escreveu esse texto, lá na Ásia Menor, no Oriente Médio, na atual Turquia de hoje. Falar em Turquia, eu acho que vocês sabem que a Turquia é um dos países do mundo que contém o mesmo país, a mesma cidade, Istambul, uma das maiores cidades do mundo, é uma mega cidade, né? Não é uma metrópole, é uma megalope. Ela faz parte de 2 continentes. Um lado da cidade é a Europa e o outro lado é a Ásia. Então era uma região muito grande naquela região ali. Então, para quem estudou geografia, né? Então, ali Pedro escreve a sua carta para os judeus do seu tempo, e inclusive para os da dispersação judaica que estava espalhada por toda a Ásia. E ele diz, nós, quando ele diz nós, ele está se incluindo, falando dele, ele não disse assim, vocês, ele ficando de fora. Nós, segundo a sua promessa. Por que a sua promessa? Porque ele conviveu com Jesus Cristo pessoalmente, e Jesus prometeu realmente uma nova terra, uma nova cidade, um novo céu. Então Pedro ele está só relembrando
algo que Jesus prometeu pessoalmente a ele e os demais apóstolos, e agora ele passa essa mensagem de esperança para os outros e diz: olha, nós estamos aguardando. Ele prometeu para nós. Então Pedro estava tão ansioso pelo cumprimento dessa promessa, que ele achava que ela seria cumprida ainda nos seus dias. Mas não se cumpriu nos dias de Pedro. Pedro morreu, Pedro foi morto como mártir, foi martirizado pelos romanos, os romanos lá liderando um movimento contra os cristãos, mataram Pedro crucificado, numa cruz, obviamente. É claro que a crucifixão de Pedro foi assim bem adversa das demais, porque Pedro foi morto de cabeça para baixo, o inverso daquilo que foi o seu Salvador. Mas Pedro, morto, crucificado, sepultado, aguarda inconscientemente, obviamente, na ressurreição, na sepultura, na ressurreição dos justos. E quando Jesus voltar, ele é um dos que vai ressuscitar a primeira ressurreição, e queira Deus que nós estejamos lá, aí a promessa se cumprirá de fato, na vida de Pedro, ok? Isso aí ele escreveu no primeiro século, por volta do ano entre 60 e 70, depois de Cristo, aliás. Então, o que o Senhor prometeu criar para os seus filhos? Uma nova terra, né? Uma nova cidade, tudo novo, tudo diferente. Agora, o que não haverá na nova terra? Nós vamos falar de coisas que lá não vai existir. Se você tivesse que dizer uma coisa que você não queria que tivesse lá, Senhor, eu só aceito ir se lá não tiver isso. Qual seria a coisa que você não queria que tivesse lá na nova terra? Morte, Mahamdinha. Muito bem, o que mais que você não queria que tivesse na nova terra? Sofrimento, o que mais? Violência, o que mais? Tristeza. Muito bem, vamos ver o que é que não vai ter lá, olha só. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Vocês lembram que eu disse para vocês que vai ter um juízo? E nesse juízo, antes que ele seja concluído, a gente vai estar tentando saber de Deus por que fulano não veio e por que fulano estranhamente está ali. Mas fulano de tal não era para estar aqui, Senhor, porque essa pessoa era um problema. Quem está fazendo o que aqui? E em contrapartida está faltando fulano, que era tão legal, gente boa. Então aí vai passando o milênio, Deus vai explicando, e quando terminar tudo, aí ele concluiu, agora enxugará dos olhos toda lágrima. Não vai mais ter dor, não vai mais ter sofrimento, não vai ter nada. Está o texto dizendo aí, ó. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. De acordo com esse texto, contextualizando todo o assunto, nós vamos poder perceber que Deus vai apagar da nossa memória tudo aquilo que estaria relacionado com o pecado, sofrimento, morte e dor na vida que levamos aqui. Tudo que está relacionado com dor, morte, perda, sofrimento, divórcio, separação, tudo de ruim que nós passamos nessa vida, mas fomos para o céu. Lá não vamos ficar com a lembrança dessas coisas. Lembra aquela traição, aquela morte, aquele acidente, aquele prejuízo, aquela briga, aquele conflito, aquilo isso, aquilo outro. Aí lá no céu, tudo em paz e lembrando dessas coisas. Não, Deus vai tirar tudo. Ao final do milênio será purificado todas as mentes, total. Você não vai ficar lá lamentando por nada, por ninguém. Então Deus vai purificar todo o seu ser. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá, além de não haver mais morte, também não vai ter pranto, não vai ter clamor, não vai ter dor. Por quê, Senhor? Porque as primeiras coisas já se passaram. Agora nós vamos viver uma outra perspectiva, uma outra experiência. São pessoas reais, como nós aqui, apenas lavadas com o sangue de Jesus, sem pecado. Mas são pessoas assim, racionais, para conversar, para sorrir, para falar, para interagir, para louvar a Deus, para conversar ali com os anjos, com Noé, com Moisés, com Abraão, com Jacó, com Isaac, com o José lá do Egito, aquele José lá que foi preso, com Maria, que vai estar no céu também, com José, o pai de Jesus, com o apóstolo Paulo, Pedro, Timóteo, Mateus, João, Tiago, todos eles, vamos estar lá.
Aí vai estar lá todo mundo lá, vai estar a Rita, vai estar a Cris, o Samuel, a irmã Raimundinha, a irmã Idalete, o Paulo, o evangelista, o Vicente, a Maria, a irmã Antônia, todo mundo. Vai estar lá todo mundo. Vai ser bênção. Agora, o que não vai ter lá é problema. Problema era uma vez. Deus defenda de problema. Então é o que a palavra de Deus diz e nós acreditamos. Porque, irmão, se nós não acreditarmos, qual será a nossa esperança para esse mundo? Agora eu pergunto, qual é o trabalho que tem de acreditar? Acreditar, irmãos, você vai ter o mesmo trabalho para desacreditar. Eu acho que ainda vai ser até pior, porque vez por outra alguém vai conversar com você, e você vai querer provar que isso não existe e não vai conseguir também. Então, melhor é acreditar. Jesus disse que nós temos que crer para ver, e não ver para crer. Lembra da história de Jesus com o discípulo que era teimoso, era incrédulo? Vocês lembram como era o nome dele? Quem lembra aqui como era o nome dele? Tomé. Jesus disse assim: Tomé, seja crente, acredite, porque bem-aventurado é os que não viram e creram. Nós precisamos acreditar. Fé é certeza de coisas que a gente não está vendo agora. Muito bem, então só para recapitular, para a gente passar para a próxima pergunta, todo mundo junto. O que é que não haverá lá na nova terra? Por que não vai ter nenhuma dessas coisas? Ficaram todas no passado, para trás, ficou para trás. Muito bem, então vamos para frente, a próxima. Não estou conseguindo passar. Mas mesmo que não passe, Jesus vai voltar e nós vamos para o céu e lá passa tudo. Agora, quem irá morar conosco na nova terra? Você sabia que nós vamos ter alguém muito especial do nosso lado, que a gente é assim tão pequeno, tão falho, a gente fecha os olhos para pensar assim, mas meu Deus, será mesmo? É desse jeito. A palavra de Deus diz e nós temos que acreditar. Olha aí quem é o nosso companheiro inseparável da nova terra, olha só. Para você ficar mais feliz ainda, eu disse para vocês que esse tema é doce, né? E ouvi uma grande voz do céu. Quando diz que ouviu-se uma grande voz, normalmente ela é da onde? Você que é acostumado a ler sua Bíblia. Quando você ouve, quando você lê o texto dizendo, ouviu-se uma grande voz, normalmente vem de onde? Do céu. Entendeu? Dizer que é do céu é uma redundância aí. Ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Amém. Isso é maravilhoso. O próprio Deus, gente, vai mudar de endereço. Você já imaginou por causa de mim e de você? Você sabe que Deus criou inúmeros mundos, não temos como contar. Apenas a Bíblia diz que Deus criou muitos, infinitos mundos no espaço, no vasto universo. Nenhum desses mundos criados por Deus, com vidas que nós não as conhecemos, nenhum deles caiu no pecado. Só nós. O pecado começa no céu, como já vimos. Deus expulsa os infratores, os pecadores, depois de dar toda a sua graça para eles se arrependerem e ficarem lá, e eles não quiseram. Essa expulsão do céu, Deus não endereçou eles para nenhum canto, expulsou do céu, porque Deus já tinha reservado um dia para que ele fosse destruído pelo fogo eterno, de acordo com Mateus 25, 41. Só que o planeta Terra era o único planeta que estava inacabado. No primeiro verso da Bíblia você lê dizendo assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém a terra estava ainda sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então quando o anjo Lúcifer é expulso do céu, com os seus demais anjos perdidos, ele encontra espaço na terra que estava sem forma e vazia. Então, depois Deus vem criar o homem aqui na terra e concluir esse projeto, e orienta o homem sobre tudo, para que ele não caísse em tentação nenhuma,
passasse na prova e somente Satanás e seus anjos fossem destruídos no dia do juízo de Deus. E aí o universo estava purificado, tudo beleza. Então eles caem e ficam aqui e conseguem fazer o homem pecar. Então só esse planeta cai na tentação do pecado. E todos os outros mundos criados por Deus continuam na sua perfeição. Então, por conta desse planeta, por conta dessa única ovelhinha do universo que se perdeu, Deus revolucionou o mundo, a capital do universo, por conta de mim e de você. Então, por isso Jesus deixou o céu para vir morrer aqui. Então, eu não posso me admirar dele deixar o céu para vir morar aqui já purificado. Percebe como não dá para se admirar? Porque como é que alguém deixa o céu, um lugar maravilhoso, e por causa de mim e de você vem aqui para morrer? Nunca eu vou duvidar que ele vai voltar aqui para nos levar para conhecer o céu da onde ele veio e depois ele mesmo vir para cá morar conosco nessa terra purificada. Era muito melhor duvidar dele vir morrer, mas ele já veio e morreu e voltou e disse: olha, eu vou levar vocês para onde eu estou, para vocês conhecerem lá o lugar de onde eu vim. Lá vocês ficam 1000 anos comigo. Eu vou apresentar para vocês todo o universo criado e vocês vão ver como são as vidas lá, a perfeição, a beleza, a grandeza. Vou mostrar que foi por vocês que eu morri, porque eles sabem desse conflito, e vocês vão conhecê-los como todos são criados por Deus. E aí depois a gente volta para cá e eu quero morar aqui com vocês, no novo céu e numa nova terra. E aí, aceita o convite? O convite é de Jesus. E eu imagino que todos de bom grado aceitam esse convite. Maravilhoso. A palavra de Deus diz que o céu vai ser transferido para cá. Deixa eu usar um termo mais... O escritório de Deus vai ser aqui. Entendeu? Vamos usar esse termo bem mais popular, né? Deus vai transferir o seu trono para cá, para a terra. A palavra de Deus diz que a Nova Jerusalém, que é a capital dessa terra, vai ser lá em Israel, em Jerusalém. A palavra de Deus diz que a cidade vai pousar sobre o Monte das Oliveiras, lá em Israel. Ali será a capital do novo mundo, esse planeta restaurado. E ali será o trono de Deus. E nós moraremos lá com ele e os remidos de todos os tempos. Então, o céu será aqui, nesta terra restaurada, pelo Deus que nós amamos, servimos e confiamos que nos salvará. Exatamente, isso mesmo. Eles sabem de todo esse problemão que está acontecendo aqui. Sabem. E nós sabemos que existem, mas não o conhecemos. Então, por isso, a palavra de Deus diz... Não, aquilo é coisa feia, aquilo é fora de sério. A palavra de Deus diz no livro Grande Conflito, que quando o Senhor Jesus nos levar daqui da terra, nos levar para o céu, a primeira coisa que vamos fazer quando chegarmos lá é uma viagem interespacial. Jesus Cristo será o nosso guia turístico, nos levará a cada um dos mundos e vai nos apresentar. Ó, esses aqui, foi aqueles que eu morri por eles. Conheçam eles aí, tudo perfeito, purificado, feliz. Que coisa legal, que maravilha, e todos honrarão a Jesus. Agora vamos no outro, Vamos ficar famosos, viu? Aí vamos no outro, está aqui, ó, a turma que eu salvei, que acreditaram no meu sacrifício. Aí vamos para outro, aí nós vamos conhecer eles, e eles vão nos conhecer e nos recepcionar como seres eternos, perfeitos, criados e amados e salvos por Deus. E depois de tudo isso, aí vamos lá para o juízo, para saber aqueles detalhes que vocês já sabem. Terminou tudo isso, a cidade vai descer para cá, os ímpios vão ressuscitar, vão ser julgados, vão ser destruídos, o fogo que queima os ímpios purifica também a terra, e a terra será um jardim de Deus, um paraíso perfeito. Todos serão filhos de Deus, viveremos como irmãos, e a maneira de entender isso é que todos nós viveremos como os anjos. Não vai ter relação familiar, alguém não vai ter mais filho, essa coisa toda não, vamos viver como os anjos, a Bíblia diz, Jesus disse. Alguém fez essa pergunta para ele e respondeu assim: viveremos lúcidos, conscientes, tranquilos, felizes,
mas não vai mais ninguém se casar e nem dar-se em casamento. Deus vai dar um outro padrão de vida. Mas aí não, aí vamos viver como irmãos, como os filhos de Deus. Ok? Desse jeito. Então ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Muito bem. Próxima pergunta. Como viverão os animais na nova terra? Na nova terra vai ter animais? Na nova terra vai ter gatinho? Vai ter cachorro? Vai ter pássaros? Vai ter leão? Como é que vai ser os animais na nova terra? Olha o verso bíblico. Veja bem. Aqui nessa terra, um lobo e um cordeiro podem ser apacentados juntos? A menos que o lobo se desfaça de cordeiro. Nós estávamos falando ontem, né? Anteontem, né? Mas só por enquanto. Então, o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. E o leão comerá palha como boi. E pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Esse verso, que está em Jeremias capítulo 65, faz parte de um bloco, de um grupo de profecias com duplo alcance, com duplo sentido. Profecias apontando para Israel, o Israel passado e o Israel futuro. Deus se pronunciou a respeito de Israel, apontando para eles uma restauração da natureza humana, da natureza vegetal e da natureza animal, caso o povo se convertesse dos seus pecados e adorasse só ao Senhor. Essa profecia, eu falei outro profeta, foi? Mas realmente é Isaías, porque às vezes sai outra coisa, né? Mas é Isaías. Até tem um sermão meu aí que eu coloquei na internet, está no canal da igreja sobre esse assunto aí. Ó. Quem quiser ver depois, você pode ver lá no canal da igreja, que está lá explicando lá sobre essas profecias de Isaías aí. Valeu, Adriano, obrigado, viu? Então, essas profecias elas tinham um duplo alcance. Se o povo da época tivesse se submetido às orientações de Deus, eles poderiam ter vivido o privilégio dessa transformação da natureza humana, da natureza vegetal e da natureza animal. Mas se eles não se adequassem ao estilo de vida de Deus, a profecia ia se cumprir no futuro com os da eternidade. Então, como eles não aceitaram, não viveram essa experiência, então a profecia se estende agora a mim e a você, que estamos tendo o privilégio que eles tiveram e não aceitaram. E nós agora somos chamados a crer e viver essa experiência, para que no futuro possamos viver essa transformação das mais diversas formas e viver em paz. Hoje, se soltar um leão na rua aí, é um perigo, né? Esses dias eu estava ouvindo aí, aqui na cidade de Pacajus, ou Horizonte, uma das duas, não lembro, não me recordo, região metropolitana de Fortaleza. Um dono de um pitbull se descuidou um pouco e o pitbull saiu na rua de uma vez. Não sei se vocês viram essa matéria. Quando o pitbull sai na rua, ele se depara com um carroceiro, que ia num burro, né, com a carroça. Do jeito que o pitbull saiu, foi logo no pescoço do burro. E aí já derrubou o burro com carroça e tudo, sangrou, rasgou vivo ali, a maior da confusão. E alguém conseguiu filmar isso. A cena é feia, trágica. Então, na nova terra isso não vai acontecer. Na nova terra, a natureza será transformada de uma tal forma, natureza animal, natureza humana e até o mundo vegetal será diferente, porque lá nenhuma única folha vai cair de uma árvore que está secando, porque secar significa que ela está atingida também pelo pecado. Então, como viverão os animais na nova terra? O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, Deus vai transformar tudo, inclusive eu e você. Para quem Deus preparou um novo céu e uma nova terra? Para quem? Veja bem, esse verso, eu vou ler o verso e vou explicar para vocês. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então veja bem, se o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que isso está escrito, é porque ele extraiu esse texto de algum lugar.
E o lugar que ele extraiu esse texto foi do livro de Isaías. Então, lá no livro de Isaías tem esse verso que Paulo extrai de lá e diz, ó, está escrito. E aí ele recinta aí o que está escrito. E o que está escrito lá é isso, que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Agora veja bem, isso está escrito lá no livro de Isaías, se eu não estou enganado, é no capítulo 64. Depois você pode ver em casa, me parece que é o capítulo 64, e se eu não estou equivocado, provavelmente seja o verso 8. Veja em casa depois, mas está no livro de Isaías. Então, o contexto desse verso na carta aos Coríntios, ele está falando do que o Espírito Santo pode fazer e revelar por mim e por você. Mas na Bíblia, nós podemos encontrar textos que nós podemos fazer muitas aplicações coerentes dentro do contexto geral da Bíblia. E se eu pego o contexto geral, eu posso fazer essa aplicação, de que esse texto também se aplica à nossa expectativa pelas grandes maravilhas que Deus está preparando para aqueles que o amam. Então, o texto disse que os beneficiados dessas maravilhas de Deus são aqueles que o amam. Então, qual é o nosso desafio, então? Amar a Deus. E para amar a Deus, ou alguém que quer que seja, antes, porém, precisamos fazer o quê? Conhecer. Ou você ama alguém que você não conhece? Então, o primeiro ponto, conhecer. Quando a gente conhece, a gente se encanta com esse Deus maravilhoso. E aí começa a confiar nele. E se confia nele, começa a se entregar a ele. E essa entrega vai ser tão agradável que o resultado dela é que nós devemos amá-lo. Não tem como não amar. Não tem como. Não tem como não amar. Eu não sei se o Samuel já começou a ler aquele livro, mas quero uma palhinha só do livro que o Samuel ganhou um dia desse aí, Conhecer Jesus é Tudo. Lá tem um capítulo, se eu não estou enganado, é o terceiro, a Rita já leu, conhece essa história, né? É a história do rapaz, como foi só o Samuel que ganhou, se fosse eu, alguém contasse essas histórias, eu achava era bom, que eu já ia lendo, né? Tem gente que não gosta que a gente conte, não quero ler, não conte não, pelo amor de Deus. Mas lá eu vou deixar aqui meio que nas entrelinhas e você vai conferir lá depois. Mas lá fala de um jovem que estava na faculdade, estava estudando, e lá na escola ele começa a se apaixonar por uma menina muito bonita, muito simpática, que ele olhava para aquela menina, ficava emocionado, ficava encantado, e ele não conseguia entender como aquela menina mexia com seu sentimento. E ele se olhava para ele mesmo e se achava tão feio assim. Está descompatível, é um descompasso grande entre a beleza, a atração dessa menina e ele pensava. Mas não faz mal, eu vou continuar amando, gostando e apaixonado por ela. Só que ele soube que no ano seguinte ela não ia mais estudar na escola porque os seus pais não tinham meios, recursos para pagar a sua mensalidade. Quando ele soube disso, o que ele fez? Ele se dedicou o máximo, foi vender livros, trabalhou, correu atrás, para adquirir recursos, para pagar a mensalidade dela, por 2 motivos. Porque ele a amava e não queria ela longe dos seus olhos enquanto ele estava estudando. Então o que acontece? Ele vai na secretaria e diz, olha, eu estou sabendo que, vou usar um nome fictício aqui, a Margarida não vai mais poder estudar aqui na escola, por motivo tal e tal, né? Então eu quero pagar a mensalidade dela no sacrifício, eu vou fazer, mas eu vou pagar. Só que eu não quero que vocês falem nada, que alguém não fale nada, eu vou fazer por amor. Aí a escola, tá bom, a gente concorda. Só diga que ela pode vir estudar e não se preocupe não. Ela vai pensar que é uma bolsa, alguém está dando aí e tal, enfim. Resultado final é que ele pagou para a menina. A menina termina os estudos e vai chegar um momento, vou encurtar a história aqui, vocês deverão comprar esse livro depois para saber que conhecer Jesus é tudo. Vai chegar um momento que ela fica sabendo que ele estava ralando, dando o máximo, sofrendo, vendendo livros para pagar a sua mensalidade. E agora ela para e pensa, como não amar alguém que me ama tanto assim? Porque se ele não amasse, ele não tinha feito isso. Ou teria? Você faria sem amar? Então o resultado final, vocês podem imaginar o que aconteceu? Casou com a mulher? Então vale a pena amar,
Vale a pena amar. E mais ainda ser amado, né? Então, Jesus Cristo, ele veio aqui pagar a nossa dívida. Dívida essa que nós não podíamos pagar. E agora, sabendo que a nossa dívida está paga, e muito bem paga, e nos assegura uma eternidade, e não só um ano letivo, como não amar esse alguém que nos ama tanto? Por isso que o título do livro é Conhecer Jesus é Tudo. Então você vai ver, Samuel, histórias lá de tirar o fôlego, cada uma assim mais profunda que a outra. Então, por isso que está escrito que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, o nosso desafio é amar a Jesus. Mas antes, porém, conhecer a Jesus. Ah, mas eu só vou tomar a decisão de amar, de conhecer e tal. Não, vamos começar logo. Porque a gente não pode perder tempo. Vamos conviver com Ele e nós vamos gostando cada vez mais das suas iniciativas, do seu cuidado, do seu amor. Isso vai nos irradiar e nos fazer uma nova pessoa, uma nova criatura. Então não vamos deixar para amanhã, por favor. Agora, somente quem poderá entrar na nova terra? Somente quem? Há algumas restrições aí. Quem são os que poderão entrar? E não entrará nela, na Nova Jerusalém, na nova terra, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, o céu e a nova terra serão lugares perfeitos, puros e santos, incontamináveis. Então não poderá entrar ninguém lá que venha contaminá-lo. Certa feita uma pessoa me perguntou: irmão Paulo, você acha que nós estaremos mesmo seguros na eternidade, no céu? Acho, irmão, Deus disse que vai ser seguro. Aí a pessoa disse: mas lá no céu, quando Deus criou tudo bonito e perfeito, não parecia estar seguro? E mesmo assim o inimigo surgiu lá e criou uma confusão e conseguiu botar a perder a terça parte daqueles que já estavam seguros e salvos. Então, que segurança nós temos de que na nova terra seremos felizes, tranquilos, sem mais problema? Entre as coisas da Bíblia que nós podemos apresentar como resposta, esse verso é um deles. Por quê? Porque veja bem, essa vida de dor, de sofrimento, amargura, pecado e morte é gostosa, sim ou não? É ruim, não é? Quem gosta disso? Quem é masoquista aqui para gostar de sofrer? Ninguém. Então, os anjos lá, por mais que fossem perfeitos, mas eles não tinham passado nenhuma experiência com as amarguras, com as decepções. Mas nós aqui, uma vez lavado pelo sangue de Jesus, haveremos de saber na pele a dor do pecado, o sofrimento, a morte, as tentações, as lágrimas derramadas, os assaltos, acidentes, homicídios, abusos e coisas mais. E ir para o céu e correr o risco de praticar as mesmas coisas para voltar a esse sofrimento aqui, quem é que vai querer? Depois que chegar no céu e dizer: puxa, que lugar maravilhoso, nem que você lembrasse do mal que passou aqui, mas não ia querer voltar atrás. Primeiro porque Deus só vai levar os redimidos, os lavados, os purificados, aquele que não está mais sujeito, não quer mais cometer abominação, mentira e nada mais disso. Então, no livro de Naum, pois não é? A palavra de Deus diz que o mal não se levantará a segunda vez, porque os salvos estão purificados, e os anjos no céu avistaram todo o malefício do pecado. Então todos estão vacinados, vamos assim dizer. Ninguém quer mais sofrer, ninguém quer mais voltar para o zero, para viver nesse mundo mal. Então o texto diz: mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então cada um que aceitou o sacrifício de Jesus na cruz, que se colocou na condição de pecador e foi a Cristo resolver o seu problema, esse será escrito no livro da vida. E quando Jesus escreve o seu nome no livro da vida, diz a palavra de Deus que os anjos comemoram no céu. A palavra de Deus diz que há júbilo no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 que se acham justos e não precisam de Deus. Então, se reunir 99 pessoas e todos lá dando uma de bonzinho,
olha, nós não matamos, nós não roubamos, nós não falamos mal da vida de ninguém, nós somos pessoas ótimas, então vamos comemorar que nós somos bons. Aí os anjos estão observando, ao mesmo tempo estão observando um aqui que está de joelhos, pedindo perdão, clamando, buscando a Deus, confessando seus pecados. Aí os anjos comemoram por esse, mas não comemoram por aqueles, porque eles querem viver independente de Jesus. Como as obras não salvam, mesmo assim estão perdidos. Então, melhor é buscar refúgio no Senhor. Então, quem é que não vai entrar na nova terra? Aqueles que estão sujeitos a contaminá-la, a cometer abominação, mentiras. Mas vai entrar somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Muito bem. O que devo fazer para ter meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro e poder entrar na nova terra? O que é que eu devo fazer para ter o meu nome escrito lá, no livro da vida do Cordeiro, Jesus Cristo, e poder entrar na nova terra? João, capítulo 3, dos versos 3 ao 5. Essa conversa de Jesus foi com Nicodemos, um homem muito conceituado em Israel, conhecedor do Antigo Testamento e das leis judaicas, hebraicas, costumes, tudo ele conhecia. Ele era um fariseu, era um doutor da lei, era um homem respeitado, renomado, era um mestre, mas isso não era suficiente para ele. Uma hora ele se incomodou tanto que ele teve que procurar Jesus para acalmar o seu coração. E quando ele procura Jesus, à noite, na escuridão, com vergonha das pessoas, porque ele ostentava a aparência de ser um super conhecedor, então ir a Jesus tirar alguma dúvida era para ele como se aquilo não fosse legal, porque as pessoas iam pensar, puxa, mas Nicodemos parece ser tão conhecedor, então ele está com alguma dúvida, falando com Jesus, com esse judeu aí que fala para as pessoas. Então isso poderia gerar um pouco de descrédito para Nicodemos. Então ele preferiu ir à noite, às escuras, e ele teve um encontro, uma audiência noturna com Jesus Cristo. Então nessa conversa dele com Jesus, olha o que aconteceu. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, Nicodemos, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, vamos considerar bem esse verso, é a última passagem, para a gente entender direitinho as coisas. Veja bem, Nicodemos, claro, óbvio que ele queria entrar no reino de Deus, ele queria ir para o céu, ele queria ter a vida eterna, ele queria se livrar desse mundo de pecado, isso é natural. Mas Jesus respondeu para ele. Quando você estiver lendo a sua Bíblia, só uma dicasinha para você de estudo, quando você estiver lendo a sua Bíblia, e você encontrar essa expressão aqui, ó, na verdade, você vai encontrar essa expressão só uma vez e vai encontrar ela duas vezes. Quando você encontrar na verdade, o que vem dito a seguir é algo muito importante, algo que você deve prestar atenção. Mas quando você encontrar na verdade, e só quem falou isso foi Jesus, ainda é mais importante ainda. Então precisa atentar para essa importância. Então Jesus disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então essas palavras aí, não são palavras proferidas pelo Paulo, tão somente pela igreja adventista, pelo Vicente, pelo Júlio, pela Maria, pela equipe dos Calebes. Não são palavras proferidas por um bispo, por um padre, por um líder religioso, pelo presidente da república, não. Essas palavras são proferidas por Jesus Cristo, o dono da vida, o doador da vida. Na verdade te digo que se tu não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos estava despachado aqui. Mas disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Então Nicodemos questionou, mas Senhor, mas um homem velho que nem eu, de cabelos brancos, como pode nascer de novo? Então Nicodemos questionou, desconversando para contrariar a Jesus, porque ele estava com vergonha da aparente repreensão e advertência, exortação que Jesus estava lhe dando. Como pode um homem nascer sendo velho?
Jesus disse, ele continua, pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, percebem aí, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quando ele disse que tinha que nascer da água e do Espírito, nós deduzimos que ele estava falando de quê, irmãos? Batismo. Nicodemos era batizado? Não. Nicodemos era um judeu, não era batizado. Nicodemos provavelmente tinha sido circuncidado. E a circuncisão não atendia isso que Jesus estava falando. Então, em outras palavras, Jesus disse, Nicodemos, eu sei que você conhece, eu sei que você sabe muitas coisas, eu sei que você está me buscando, você está vazio, você está até com vergonha de que as pessoas saibam desse encontro noturno, mas eu preciso lhe dizer uma coisa, e a oportunidade é essa, não perca a oportunidade, você precisa nascer de novo, e o seu nascimento se dará por conta da sua entrega, da sua aceitação, e da cerimônia batismal que você deverá passar, quando você me aceitar. Então Jesus Cristo estava falando de batismo para Nicodemos. Jesus estava falando que ele tinha que descer as águas batismais, que ele tinha que nascer de novo. O batismo é símbolo de morte para esta vida e símbolo de ressurreição para uma vida nova em Cristo. É como um casamento. Você, quando casou com a sua esposa, você prometeu muitas coisas para ela, na presença do padre, do pastor, ou do juiz ou da juíza. Mas eu tenho certeza que não foi fácil, não está sendo fácil e não será fácil para você cumprir tudo aquilo que prometeu. Mas aquilo está na sua cabeça como uma obrigação, e dela também. E é por isso que vocês lutam todos os dias, para cada vez ser um marido melhor, ser uma esposa melhor, para que possam viver mais feliz. O casamento é uma faculdade que dura a vida inteira. A santificação e o preparo para o céu também. Então, ninguém aqui deixou para casar quando não tinha mais nenhum defeito. Ninguém aqui deixou para casar quando já estava totalmente preparado. Ninguém aqui casou já pronto para nunca errar. A mesma coisa é o batismo. Ninguém vai ser batizado só quando souber toda a Bíblia decorada. Ninguém vai ser batizado quando souber todas as palavras, os versos, as crenças, as doutrinas da Bíblia. Todos aqui deverão se preparar para o batismo quando conhecer a Jesus Cristo, quando souber que Jesus ama, que Jesus salva, que Jesus é bom e que vai lhe ajudar nessa caminhada pela vida. Então, queridos, assim como Nicodemos teve que ouvir da boca do mestre, você precisa nascer de novo, senão você não vai entrar no céu. Você precisa nascer de novo, senão não vai ter a vida eterna. Ele está falando as mesmas palavras para mim e para você esta noite. Nós precisamos nascer de novo. Nascer de novo significa reaprender algumas coisas. Uma criança, quando nasce, ela não nasce falando, não nasce andando, ela não nasce já escrevendo, ela não nasce sabendo trocar de roupa sozinha, ela não nasce sabendo comer sozinha, ela é dependente. E nós, quando nascemos também para o reino de Deus, nos tornamos completamente dependentes daquele que nos deu o reino. Então, não deixe para ser batizado só quando souber de tudo, se tornar independente. Somos dependentes todos os dias. Então, o batismo é uma oportunidade de aceitarmos esse Deus maravilhoso, pegar na sua mão e Ele nos ajudar nos tropeços, nas quedas, nos levantar, nos erguer o ânimo, nos fortalecer. Porque Deus quer fazer de mim e de você uma pessoa nova, quer fazer de mim e de você uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, que tenha projetos, que tenha sonhos, que tenha alegria no coração. Aqui nessa igreja, eu conheço pessoas que chegaram aqui sem norte nenhum, que não conheciam o caminho da vida, que viviam problemas conjugais, que viviam problemas financeiros, que viviam desilusões na vida, mas chegaram aqui e conheceram a Jesus Cristo. E eu sei que essas pessoas hoje têm vida transformada. Ainda não são perfeitas, ainda têm falhas, ainda têm problemas para resolver, ainda tropeçam e às vezes até ainda caem.
mas se levantam pela mão de Jesus, que os erguem seguramente para nos mostrar o caminho da vida. Então essas pessoas estão aqui para viver a alegria do Evangelho. Essas pessoas estão aqui para ajudar também a você nos seus tropeços, nas suas dúvidas. E eu lembro demais, o ano era 2006, e eu conheci uma família que hoje está aqui nessa igreja, e eles tinham problemas. Deus colocou eu na vida deles, de alguma forma, para falar coisas simples da palavra de Deus. Algo tão simples, que ao olho daquele que não conhece, isso ou aquilo que foi dito não seria capaz de transformar vidas. Mas eles se apegaram a Jesus por essas palavras tão simples. E Jesus Cristo os ajudou a vencer problemas. Eu lembro demais que naquele ano, nós desafiamos essa família para receber um estudo bíblico, para estudar a palavra de Deus, para reunir sua família ao redor da sua mesa, abrir a palavra e orar e buscar a Deus. E essa família topou o desafio, mesmo a despeito das suas crenças que eram diferentes, mesmo a despeito dos seus conflitos e desafios, das mais diversas formas. Mas eles deram um crédito total e absoluto ao Evangelho. Purificaram a sua casa, limparam lá a sua mesa, colocaram uma toalha, colocaram comida, se arrumaram, um sorriso nos lábios, curiosidade no coração, e a Bíblia foi aberta, e essa família foi transformada pelo poder de Deus. E essa família hoje é uma família que ajuda a brilhar nessa igreja, com o seu trabalho e com o seu talento. E eu queria saber dessa família, estou vendo um casal aqui, eles podem vir aqui à frente, só sorrir para vocês, para dizer para vocês que valeu a pena. O Vicente e a Maria, eles estão aqui. Esse casal vocês não conhecem, talvez os amigos não conheçam a história deles, quando eles foram encontrados pelo Evangelho. Eu não fiz nada, eu tive o privilégio de estudar com eles, como estou tendo de estudar com vocês. A família deles tinha muitos problemas na época, das mais diversas formas, mas Deus trabalhou, atuou, agiu, transformou essa família. E eu só quero fazer para eles uma pergunta, que eles vão responder e vocês vão refletir aí. Valeu a pena para vocês o encontro de vocês com Jesus? Só valeu, como valeu? Vocês têm coragem de indicar esse mesmo Jesus para os nossos amigos que estão aqui? Com toda certeza. Então, gente, nós estamos falando de coisas que a gente conheceu. E nós podemos ver que todo o poder que o Evangelho manifesta no universo, o maior poder é o poder da transformação de vidas. Porque ninguém contesta uma vida transformada. Ninguém contesta uma vida suja, quebrada, partida ao meio, e agora essa vida refeita, brilhando para a alegria dos demais. Nenhuma mãe contesta a vida de um filho que bebia, que brigava, que chorava, que batia nos outros, que tinha problema, e hoje vê ele transformado. Nenhum pai contesta uma vida assim. Nenhum amigo contesta a vida de um outro amigo que foi transformado. Então estou citando esse exemplo aqui, desse casal aqui com sua família, seus filhos, sua casa, sua saúde, seus trabalhos, seus negócios, suas finanças, seus sentimentos, seu casamento, que também estava comprometido. Mas Jesus foi lá e de forma poderosa transformou. E eles estão aqui, vai fazer 17 anos que esse casal e sua família e sua influência contribuem com essa igreja e com a sociedade. Agora pergunte à família deles, a família dela e a família deles, se eles querem que eles voltem para o ritmo de 17 anos atrás. Isso significa dizer que eles estão felizes com a beleza do Evangelho que eles portam na vida deles. São falhos? São seres humanos, como eu e você. Tem defeitos? Tem, nós todos temos. Mas longe daqueles que estavam aí no ano de 2006, antes da metade do ano, quando nós nos encontramos para apresentar o Evangelho a eles. Então eles indicam o Evangelho para você. Agora a minha pergunta é para você. Tem alguém aqui que já estudou a palavra de Deus e que está estudando e tem vontade de deixar que Deus transforme seu coração e a sua vida e faça brilhar também você no meio deste mundo de escuridão e trevas? Alguém aqui toparia esse desafio de deixar Jesus Cristo modificar o seu ser? Porque nós temos falhas. Ninguém é perfeito ainda. A perfeição é um processo que dura a vida toda. Tem alguém aqui, só para me ver, se alguém aqui está pronto, está animado, está sonhando. Você está preparada, Raila? Que maravilha, vem aqui à frente, vem, por favor. Ana Paula também está ali. Ana Paula, por favor, vem aqui à frente. Deus quer transformar você, Deus quer transformar a mim.
Jesus disse para Nicodemos: se você, Nicodemos, não nascer de novo, Samuel, vem aqui. Disse Nicodemos: se você não nascer de novo, Nicodemos, você não vai entrar no reino de Deus. Nicodemos achava que sabia de tudo, mas no seu coração havia um desejo ardente de se tornar um cristão fiel em Jesus Cristo. Sabia que Nicodemos, Jesus olhou para o coração dele e disse, Jesus, ele é onisciente, né? Ele olha para o coração e sabe o que está acontecendo ali. Disse: Nicodemos, eu estou vendo o teu coração. Você precisa, Nicodemos, você precisa. Amém, Deus seja louvado. Você precisa, a irmã Antônia, seja muito bem-vinda. Que bênção, que maravilha. Agora, Nicodemos, eu estou vendo que você tem problemas. Tanto é, Nicodemos, que você vai pensar, você não vai decidir hoje. Ele olhou para o coração de Nicodemos e viu isso. E disse: eu vou te contar uma história. Essa história vai te ajudar. E disse: você lembra da história narrada no livro de Números, de Êxodo, do tempo que a serpente foi levantada lá no deserto para simbolizar a salvação, que as pessoas eram picadas pelas cobras, e eu disse que fosse feita uma serpente de bronze, que eles olhassem para ela. Lembro disso? Lembro. Pois eu, Jesus Cristo, o Filho do Homem, o Salvador, vai ser levantado numa cruz para salvar a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer por todo que nele crê, para que não pereça, mas tenha vida eterna. Quando o Filho do Homem for atraído para a cruz, todos olharão para ele, e você vai estar lá para aceitar naquele momento de dor. E Nicodemos foi. E quando naquela sexta-feira triste, lá em Israel, 3 horas da tarde, os seus algozes o colocaram numa cruz, e no alto da cruz zombaram dele, de braços abertos, nu, pelado, a vergonha da cruz. Nicodemos olhou e disse: esse é o meu Salvador. E naquele momento, Nicodemos, juntamente com outro fariseu do seu grupo, José de Arimateia, pediram que descesse Jesus dali, que eles patrocinariam o sepulcro de Jesus. Isso mostra que eles não só aceitaram Jesus, mas se tornaram servos de Jesus e foram servir a Jesus. E vocês que decidiram, que vieram aqui, vocês não imaginam a alegria que os anjos no céu estão vibrando agora, porque vocês tomaram essa decisão. De acordo com Hebreus 1,14, está escrito lá assim: os anjos do céu estão empenhados a serviço dos que hão de herdar a salvação. Então Deus agora coloca anjos do lado de vocês. O conflito vai ser grande. O nosso batismo será domingo, dia 31, aqui neste tanque batismal. Uma festa linda, a igreja vai estar enfeitada, bonita, feliz, e os anjos vibrando, de forma invisível até. Mas o céu está em festa por conta da decisão de vocês. Mas quero dizer uma coisa para vocês. Hoje é segunda-feira, o batismo vai ser domingo. Todo tipo de dificuldade, aquele que caiu do céu com o seu exército das trevas, vai criar empecilhos, dúvida, medos, dificuldades, problemas para vocês desistirem. Podem ter certeza disso. Vai vir tropeços, alguém vai questionar, alguém vai criticar, alguém vai tentar envergonhar vocês. Alguma coisa vai acontecer. Mas Deus está empenhado em defendê-los. E a fortaleza de vocês está em Deus e na decisão que vocês tomaram aqui. Essa decisão deve ser firme, porque a palavra de Deus diz: o Senhor conservará em perfeita paz todo aquele cujo propósito é firme. Esse texto se encontra no livro de Isaías, no capítulo 26 e o verso 3. E quero dizer para vocês que nós, os Calebes, a igreja, todos os irmãos, estão empenhados em ajudar vocês no que for preciso. Pode ser a dúvida que for, o medo, a dificuldade, o conflito, seja o que for. A nossa alegria não nos deixa parar ou cruzar os braços diante das dificuldades de vocês. E vocês vão saber como é bom ser acolhido, e já vão ajudar a acolher outros que se achegarão a este lugar para ser servos de Deus. Parabéns pela decisão de vocês. Estou felicíssimo por vocês, mas sei que toda a igreja está feliz também. Eu queria convidar a todos que pudessem ficar de pé para a gente fazer uma oração por vocês, para que Deus abençoe mais ainda. E eu queria convidar a Cris, que está ali, para a Crisinha aí que orar com a gente, por favor. Só a gente vai fazer uma oração. Eu sei que a Cris, ela está estudando, eu sei que para ela tem sido um conflito, eu sei que ela chegou aqui dizendo que
estava tendo dificuldade de acreditar nisso tudo, era tudo muito novo, muito diferente, mas ela está estudando, conversa comigo pelo WhatsApp, tira dúvidas, e ela já é missionária lá no trabalho dela, falando da palavra que ela não acreditava e que hoje ela acredita e sabe que pode transformar também o seu coração. Então, cada um tem o seu tempo. No calendário de Deus já estava marcado, dia 31 de janeiro de 2021, em plena pandemia. Tem 4 pessoas no São Cristóvão nascendo para o reino de Deus. E muitos outros serão chamados para esse novo nascimento. E não esqueça, Deus amou ao mundo, a você, de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por mim e por você. Vamos orar. Pai querido, que bênção, Senhor, poder estar aqui para ouvir Tua palavra. Que bênção que o Senhor, o nosso Deus, sempre foi muito franco em nos dizer a verdade, até mesmo porque Ele é a própria verdade. Senhor, aqui diante de nós estão 5 pessoas que vieram esses dias para cá estudar a Tua palavra conosco, que se dedicaram, que ouviram, que fizeram sua parte. E o Senhor, como sempre, tem feito a sua também. Então aqui está a Raila, que tomou essa decisão de descer as águas batismais, nascer de novo para uma nova vida em Cristo. Do seu lado está a Ana Paula, esta serva do Senhor, que tem ouvido a Tua palavra, de bom grado tem aceitado e tem se colocado na condição para que o Senhor a abençoe. Então transforma cada vez mais sua vida, seu coração e seus sentimentos, e dá a ela também a coroa da vida eterna. Também o Samuel, até o seu próprio nome diz respeito a esse projeto. Pedi ao Senhor, e o Senhor deu vida, deu alegria, deu esperança, trouxe aqui para estudar a Tua palavra. Então abençoa este jovem, que possa ser um jovem super promissor na vida cristã, na vida social, na vida conjugal, sobre todos os aspectos, e consequentemente seja um dos herdeiros da coroa da vida eterna. Ao seu lado está a nossa querida amiga, irmã Antônia, esta serva do Senhor, que se dedicou a vir todas as noites. Esse programa não terminou ainda, mas o seu coração já arde o desejo da felicidade eterna. Que o Senhor abençoe, tenha abençoado sua família, seu filho, sua nora, seus netos. Sua família está irradiada pela luz do céu. E que ela, como matriarca dessa família, também vai brilhar no meio desta sociedade e dos demais amigos e familiares que a conhecem. Aqui do nosso lado está a Cris, esta jovem que veio aqui até dizendo que tinha dificuldade de aceitar, de entender essas coisas bonitas do Senhor. Mas o seu coração está iluminado pelo Teu Espírito. E ela também está entendendo agora que o Senhor é Deus. Então a abençoa também na sua vida, nos seus projetos. E que em breve ela possa também estar totalmente livre, completamente livre e felicíssima como está hoje. Para também selar o seu compromisso com o céu. Os demais que não estão aqui também são convidados do Senhor. Durante a semana eles estarão amanhã, depois. Terão também outras oportunidades. Senhor, abençoa nós todos, esses Calebes, essa igreja, essa liderança. Que essa igreja seja um monte de refúgio para refugiar todos aqueles que se sentem aflitos pelo pecado. Dá-nos o Teu Espírito e abençoa nós todos. Inclusive a família do Vicente aqui, que se torna de certa forma um modelo, um exemplo de cristianismo para esta igreja. Abençoa nós todos, desde as crianças que estão ali, tudo que acontece na cozinha, nos bastidores, nas orações, nas reuniões, que esse projeto seja para honrar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns pela decisão de vocês. Iremos conversar com vocês para orientar sobre dúvidas, como proceder. E dia 31, no domingo, teremos a festa em nome de Jesus Cristo. Só lembrando que amanhã ou depois, se tiver outras pessoas aqui que a gente apelar para elas, aí vocês deverão vir à frente para ser o motivo delas também virem, para elas se empolgarem pela decisão de vocês. Entenderam? Muito bom, Deus seja louvado. Aguarda ali um minuto só, nós vamos ouvir uma música, Rita. E depois da música vamos orar e vamos para casa.